Então, para a gente finalizar o nosso CRUD de produto, está faltando fazer aqui a integração entre o clique do botão buscar e o método de busca da classe produto DAO, que é o método pesquise. Ele já está preparado aqui para listar uma coleção de objetos do tipo produto, né? Baseando aí a descrição que a gente vai preencher lá no próprio formulário. Ele vai fazer uma comparação do que a gente colocou na descrição do formulário e aí vai fazer uma busca lá no banco de dados, podendo retornar um registro, podendo não retornar registro ou podendo retornar uma lista, certo? Para vincular o método, então, a gente dá um duplo clique no botão buscar para criar o método ouvinte aqui desse botão buscar. Ele vai criar um btn buscar action performed e a gente vai fazer o seguinte: a primeira questão que a gente vai utilizar aqui é fazer uma validação. Inicialmente, a gente vai fazer uma busca pela descrição. A gente não vai permitir fazer uma busca vazia, né? Ou depois aí a gente pode até tomar uma decisão no caso final aí que vocês vão verificar. Quando a busca fica vazia, ele lista todos os itens. Isso é uma questão de funcionalidade. Mas isso aqui é só para a gente colocar uma validação no sistema, tá? Então, valida a descrição do produto para fazer a busca. E o teste vai ser o seguinte, ó, se o meu txt descrição, que é o input descrição da tela, .getText, ou seja, eu estou recuperando o texto do input descrição na tela. Se esse input, né, se o conteúdo de texto dele for igual a string vazia, então eu vou mostrar uma mensagem na tela para o usuário dizendo que a descrição é obrigatória para realizar a busca. Então, a gente utiliza um JOptionPane, .show message dialog. A gente vai utilizar aqui no segundo argumento a seguinte mensagem, ó, informe a descrição, ou descrição é obrigatória, né? Vai ficar essa mensagem aqui, ó, forma a descrição para busca. Se a gente faz essa implementação e não implementa o return, significa que a execução vai continuar. Então, ele vai mostrar a mensagem de busca e depois ele vai seguir implementando, por exemplo, a busca e retornar o filtro, tudo filtrado. Então, a gente quer parar a execução do método nesse ponto, caso a descrição não tenha sido informada. Vou executar aqui, só para a gente ver o que já acontece. Por exemplo, ele vai listar todos os produtos, né? Eu vou deixar a descrição sem informar, clico no botão buscar e aí o sistema me diz que é necessário informar a descrição para realizar a busca, certo? Então, partindo desse ponto de vista em que a gente precisa ter a descrição, a gente precisa agora implementar esse filtro por meio da classe DAO e do método pesquise. O que a gente faz aqui em seguida, né, caso haja uma descrição, é criar um objeto da classe DAO. Da classe DAO de produto, né, pessoal? A classe, então, produto DAO. A gente vai criar um objeto chamado DAO que recebe um novo objeto dessa classe, onde a gente tem os métodos para gravar, para remover, para filtrar e para listar produtos, né? Então, com base nesse objeto DAO, a gente pode realizar a pesquisa atribuindo à nossa coleção de objetos produtos. Nessa classe, a gente declarou como um atributo, né? Nesse contexto aqui, como uma variável global, a gente declarou um array list de produtos. Ele vai ficar disponível
para qualquer método dentro dessa classe, porque eu preciso acessar essa coleção de objetos para preencher a tabela, para realizar uma busca, para definir qual foi o item clicado. Por isso, essa coleção de objetos fica como uma variável de escopo global. Todos os métodos conseguem enxergar. Por isso, então, é que a gente vem aqui, tanto no método list quanto no método busca, e atribui a esta coleção de objetos produtos, que é um atributo da classe. Ela está no escopo global da classe. E depois ela vai ficar acessível para a gente preencher a tabela. E a gente não vai fazer uma implementação sequencial. A gente vai entregar o array list cheio para o método preenche a tabela, e lá ele vai preencher com os produtos que estão aqui no array list global, tá bom? Então, this.produtos, essa variável global que vai armazenar todos os produtos, ela recebe do objeto DAO o resultado do método pesquise. E a gente vai pesquisar no banco de dados o que existe no nosso campo de texto de descrição lá na tela. Então, o que a gente vai passar como argumento, como descrição do produto, é o txt descrição.getText. Esse comando vai recuperar o que a gente tem, por exemplo, na tela. Aqui, ó, quando a gente visualiza a tela, o que tiver descrito aqui vai servir como filtro na busca de produto. Esse txt descrição recupera o valor daquele campo de texto, tá? Então, depois de criado o objeto da classe DAO e listado os cargos, o que a gente pode fazer daqui é simplesmente chamar o método preencha tabela. Isso porque, quando a gente vem analisar o conteúdo do método preencha tabela, ele vai... aliás, a gente vai ter que fazer a implementação desse trecho aqui, ó, default table model, zerar a tabela e depois preencher novamente. Isso porque o preencha tabela aqui, pessoal, ele está listando todos os produtos. Não vamos ter como reaproveitar esse código, justamente porque aqui ele vai sobrescrever o nosso array list, que é de escopo global. A gente já tinha visto, já tinha até discutido isso agora há pouco. Então, vamos implementar praticamente a mesma coisa que a gente tem no método preencha tabela, aqui no busca, que é, primeiro passo, recuperar o objeto visual da tabela. Isso porque a gente sabe que a tabela possui, nesse caso, 4 colunas, uma para descrição, outra para preço de custo, uma para preço de venda e outra para quantidade. A gente sabe que são essas 4 colunas, mas o Java não sabe, o código-fonte não sabe. Então a gente recupera o objeto visual da tabela para poder manipular ela dessa forma, né? Criando ali 4 colunas de maneira intencional e preenchendo esse componente de tabela com o que a gente tem no array list, com o que existe lá na tabela do banco de dados. Então a gente cria um objeto da classe default table model, que a gente chama de model. Ele vai receber um casting, ou seja, eu estou fazendo com que o TBL produto, baseado no seu modelo, ele seja convertido em objeto da classe default table model, que é manipulável aqui no código-fonte. Então, depois de recuperado o objeto da tabela, a gente limpa todas as linhas da tabela, porque inicialmente o sistema vai listar todos os produtos, e quando eu fizer uma filtragem, eu quero limpar todas as linhas da tabela e mostrar só aquelas que casaram aí com a nossa busca no banco de dados. Então a gente limpa a tabela nesse próximo passo aqui. Isso se faz da seguinte maneira: eu tenho o objeto visual recuperado, né, em um objeto
do tipo default table model, e a gente dá um set row count passando 0, ou seja, ele vai remover todos os itens que existem na tabela. Todos os itens que estão preenchendo as linhas da tabela visual, ele vai limpar. E agora que a gente tem uma tabela limpa, a gente percorre o array list, preenchendo a tabela com os objetos que estão dentro dessa coleção. E isso, eu vou colocar só um comentário, né? Porque o que a gente vai fazer é percorre todos os objetos da coleção de objetos. A gente vai utilizar aqui um método, aliás, a gente vai utilizar um laço de repetição for. Esse laço de repetição for vai ter uma variável de controle do tipo inteira, que a gente chama de i, inicializada em 0. A variável i, enquanto ela for menor que o tamanho da array list, e o tamanho da array list pode ser acessado pelo this.produtos.size. Isso retorna, essa função, esse método retorna quantos itens existem dentro da array list. Se a gente tiver 5, por exemplo, o i vai percorrer de 0 até o quarto item, preenchendo aí 5 linhas na tabela. Então, a cada passo que a gente dá no laço de repetição, o i vai ser incrementado em mais 1. Passando então em cada item que existe na coleção de objetos, a gente vai adicionar uma linha na tabela para cada produto que existir na array list. Da seguinte maneira, eu tenho o objeto model, e no objeto model eu vou adicionar uma linha, o método add_row. Porém, o método add_row ele espera ou um vetor, que é um tipo de classe iterada no Java, ou um objeto do tipo string. Então a gente vai passar aqui um objeto da classe string, que a gente vai fazer da seguinte maneira: eu dou um new string, esse new string abre e fecha colchete para não ter que nomear esse vetor, né, esse vetor de string, e abre e fecha chave, passando aqui, todos os valores que eu quero criar nesse meu vetor. Então, a cada coluna que existe no vetor de string, ele vai virar uma coluna na tabela model. E eu vou preencher a primeira coluna com a informação descrição. Só que é a descrição do produto em questão, porque eu vou pegar a partir do primeiro e vou até o último, para que eu acesse especificamente um objeto da minha coleção. Eu vou utilizar this.produtos, que é quem está armazenando todos os produtos que foram filtrados, né? E vou recuperar um especificamente. Então eu dou um get. Eu vou pegar um desses objetos, mas eu vou pegar o objeto da posição i. Ele vai iniciar em 0 e vai até o tamanho do meu vetor. Então eu pego o primeiro objeto, segundo, terceiro e até concluir o meu array list, tendo ele 0 ou tendo ele 1 milhão de itens, por exemplo. Vou passar um por um. Então quando eu faço isso daqui, this.produtos.get na posição i, eu estou me referindo a um objeto da classe produto, do qual eu posso recuperar a descrição por meio do método getDescrição. A segunda linha, aliás, a segunda coluna da tabela, ela espera que a gente passe o preço de custo. Então, o que a gente vai fazer aqui é passar o objeto em questão, recuperando o preço de custo. Porém, o preço de custo é um atributo da classe produto do tipo double. E a gente precisa fazer a conversão desse preço de custo para uma variável do tipo string,
que a gente está criando aqui, passando um vetor de strings. Então eu preciso utilizar a classe double.toString. Então, eu vou dar uma quebra de linha aqui para isso organizar um pouquinho mais o nosso código, né? Eu vou utilizar um double.toString e aqui, ó, eu passo o valor da segunda coluna. A segunda coluna vai estar na segunda posição do meu vetor. Porém, mais um detalhe aqui, depois de convertido o valor do preço de custo para string, a gente vai formatar esse preço de custo separando os valores decimais por vírgula. Isso a gente vai precisar fazer utilizando o método replace, porque valores do tipo double separam as casas decimais por ponto. E o que a gente vai fazer aqui é fazer essa substituição. Então eu utilizo o ponto replace, que a gente vai procurar pelo caractere ponto e substituir ele por vírgula, certo? Então aqui, ó, essa linha de comando inteira, ela vai recuperar o preço de custo do objeto atual, converter ele para o tipo string e vai formatar ele para a tela. Eu posso até copiar essa linha inteira aqui, porque eu vou fazer para o preço de venda. Só que eu vou recuperar this.produtos.get na posição i, o get preço venda. E o get preço venda recuperado, né, o preço venda recuperado, ele também vai ser convertido para string, e depois dele convertido para string, a gente também vai procurar pelo ponto e substituir por vírgula. Então, a gente já tem a terceira coluna da tabela também preenchida. Por fim, eu vou precisar passar a quantidade que existe no estoque. Para eu passar a quantidade desse produto atual, o produto atual está dentro desse aqui, ó, this.produtos.get na posição atual do laço de repetição, .get quantidade. E isso vai recuperar o valor da quantidade para a gente colocar na última coluna da tabela. Mas aqui a gente também sabe que quantidade é um valor do tipo int e a gente está criando um vetor do tipo string. Então a gente vai precisar também fazer a conversão dessa informação por meio da classe integer.toString. Integer.toString, eu vou passar como argumento a quantidade do objeto produto que a gente está manipulando. Então, só para dizer assim, ó, por que fica tudo numa linha só? Fica mais organizado, tá? Dessa maneira aqui, tá um pouco autoexplicativo, óbvio. Mas quando a gente coloca isso tudo aqui, ó, em uma linha só, eu sei que nessa primeira linha eu estou passando descrição para a tabela. Nessa segunda linha, o preço de custo. Nessa terceira linha, o preço de venda. E nessa última linha aqui, que é a quarta linha, estou passando a quantidade. Então, esses quatro valores, eles vão virar 4 colunas na tabela e finalizado o laço de repetição aí, basicamente ele vai exibir na tela os produtos que foram encontrados após a busca. Então, vou fazer aqui a execução desse CRUD. Ele vai mostrar aqui para a gente a tela de gestão de produtos. Eu vou digitar aqui 2, sabendo que ele vai listar apenas um desses produtos, né? Vou digitar aqui 2 na descrição, mando buscar, ele buscou o produto 2. Quando eu venho aqui e digito 5 e mando buscar, ele encontrou o produto 5 e listou. Se eu venho na descrição e digito produto e mando buscar, ele vai listar todo mundo, porque todos os produtos que eu criei, eles têm na própria descrição
a palavra produto. Então, trouxe todos eles. Existe um caso aqui ainda onde eu posso colocar um espaço em branco e mandar buscar, e aí ele vai listar todos os produtos que estão originalmente ali no banco de dados, tá? E se eu volto aqui ainda e apago esse espaço em branco e mando fazer uma busca, o sistema emite uma mensagem dizendo que a descrição é obrigatória para fazer a busca. Com isso, pessoal, a gente conclui o CRUD, só faltando um último detalhe na implementação dessa tela, que é o seguinte: quando a gente executa o nosso projeto, vou dar um Shift F6 aqui, vocês vão perceber que o formulário ele é renderizado no topo da tela, né? E a gente, na verdade, poderia trabalhar aí colocando esse formulário sempre centralizado na tela quando a gente faz a execução aí do projeto, sendo ele por diretamente esse formulário ou por um menu na tela principal. Eu posso vir aqui, ó, no método construtor do JF Produto, vou até colocar aqui esse comentário. Esse é o método construtor. Ele inicializa os componentes visuais, né? Depois de inicializar os componentes visuais, a gente centraliza o formulário por meio de um comando aqui bem simples, tá? É o set location relative to, e a gente passa nulo como argumento. Isso no método construtor. E quando eu executo aqui o meu formulário, ele vai sempre mostrar aqui centralizado. Eu posso até arrastar essa tela para outro canto, mas toda vez que eu venho e executo novamente, ele vai mostrar o nosso formulário aí centralizado. Tá bom? Finalizamos então aí o nosso primeiro CRUD, tá bom, pessoal? E por isso eu vou aqui parar